aproveitando, que você na sua casa possa estar prestando atenção nessa live, tá certo? Se chegar alguma notificação do WhatsApp, Instagram, tá certo? Não vê, permanece com a gente, tá bom? É um momento único e a gente precisa aproveitá-lo ao máximo, tá certo? Vou pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 4, onde a gente vai falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo naquele momento, tá certo? Em que ele escreve a carta aos Filipenses, tá bom? E como a igreja estava vivendo naquele momento, tá certo? Mas a gente vai se ater mais à vida de Paulo, ao exemplo de Paulo, aos ensinos de Paulo que ele escreve na carta aos Filipenses, tá certo? Então que você possa abrir em Filipenses, no capítulo 4, tá certo? Onde a gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 20, tá certo? Nós vamos fazer a leitura desses 20 versículos, tá? Uma leitura longa, mas que é necessária para que a gente possa entender o contexto que Paulo estava vivendo, né? E os ensinamentos que ele passou para a igreja, né? Na cidade de Filipos, tá certo? Então, que vocês possam estar com a Bíblia em mãos. Eu já estou com a minha aqui, tá certo? Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20, tá certo? Eu vou fazer aqui a leitura e vocês acompanham comigo. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Eu vou orar pedindo pela palavra e em seguida a gente inicia a pregação, tá bom? Querido Deus, amado Pai, nós te glorificamos por este momento, Pai, de live, onde podemos ouvir a Tua palavra e que o Senhor possa
preparar os nossos corações, Pai, para essa mensagem, o nosso foco, a nossa atenção, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Abençoa, Pai, a mim, que serei instrumento Teu para levar essa mensagem, e aos nossos corações, Pai, para que possa receber e frutificar. Recebe essa oração que eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Já vai dar 7. A gente já tá... Júlia, quando der 6h20, tu me avisa? 7h20, né? Ou 7h20, quer dizer? Então, pessoal, a gente vai, né, trabalhar o cuidado, né, de Paulo com a igreja e o seu exemplo, tá certo? Vamos rapidamente lembrar do contexto. Paulo, né, apóstolo de Jesus, convocado por ele para pregar o evangelho, para implantar igrejas. Na sua segunda viagem missionária, ele e os seus companheiros, ele chega na colônia de Filipe, tá? Uma colônia romana que ficava ao norte da Grécia, né, que na época era a Macedônia, e lá eles implantam essa igreja, tá certo? E é uma igreja que deu certo, né? A gente vê, por exemplo, o exemplo de Coríntios, que era uma igreja muito problemática, né? A gente vê outras igrejas também que Paulo repreende, mas em Filipenses a gente vê pouquíssima repreensão, praticamente nenhuma, né? Ele só comenta a alegria, ele está muito alegre pelo que os irmãos têm feito naquela igreja, né? Os irmãos têm investido na obra missionária dele, né? Eles têm enviado ofertas, e Paulo tinha um grande prazer, uma grande alegria, uma grande satisfação em escrever para aquela igreja, né? E Paulo, no momento em que está escrevendo aquela carta, ele estava preso, né? Paulo, quando ele chega em Jerusalém, os judeus, né, que perseguiam os cristãos pedem a prisão dele, ele é preso pelos romanos, e Paulo usa a sua influência, né, que ele era uma pessoa muito influente em meio aos romanos, que ele consegue a transferência dele, né, para a Roma, que é a cidade política, né, a capital política do império, para ser julgado por César, né? Então, essa mudança é muito positiva. Por quê? Porque aí ele diminui a perseguição dele, porque aí ele passa a ter em Roma uma prisão domiciliar, enquanto ele aguardava o julgamento de César, e é uma oportunidade para ele continuar o seu trabalho, o seu ministério, porque isso é muito parecido com o nosso momento, né? Paulo, ele não tinha como estar pessoalmente com a igreja, né, que ele implantou, mas ele acompanhava de longe, ele escrevia cartas. Então ele escreve uma carta, né, que é a carta que está aqui na nossa Bíblia, carta aos Filipenses, né, onde ele fala à igreja, onde ele transmite a mensagem, aquilo que ele quer ensinar, e falar da sua realidade, como ele tem vivido até aquele momento, né? Então é uma carta confortadora, é uma carta de gratidão, porque a gente viu no final do capítulo, onde ele agradece aos irmãos, porque o mensageiro Epafrodito, ele entregou a oferta da igreja, né? E Paulo recebeu de bom grado, agradeceu, né? E ele aproveita para encorajar os irmãos, a fortalecer a fé deles, tá certo? E a gente entra já na carta, tá certo? Nos versículos. O versículo 1, onde vocês vão ver, Paulo vai falar o seguinte. Acabei fechando aqui sem querer, mas rapidamente. Ele vai falar, ó, no versículo 1, capítulo 4. Portanto, meus irmãos, de quem eu tenho muito saudade, vocês são minha alegria. Paulo, ele já fala aos irmãos para encorajá-los, né? De que ele tem muita saudade, né? Então, assim, Paulo, ele demonstra o sentimento que nós estamos passando hoje, né? Quem não está sentindo falta, né, de ver os irmãos, de estar se reunindo nos domingos na sua congregação, na sua igreja, né? Paulo, ele tinha muita saudade porque naquele momento estava preso, não poderia estar com os irmãos daquela igreja, mas ele demonstra isso, ele faz questão de demonstrar isso, e também da sua alegria em estar falando com eles, porque querendo ou não, aquela carta era uma forma de transmitir uma mensagem de Paulo até aqueles irmãos. Então ele já estava satisfeito em os irmãos poderem ouvi-lo, tá certo? E por todo o cuidado, por tudo que a igreja tinha feito até aquele momento, né? Por todo o investimento no trabalho missionário e na caminhada de fé dos cristãos, tá certo? Isso é muito bom constar. E assim, a gente leu o capítulo todo, mas eu fiz aqui alguns recortes, que a gente vai agilizando, infelizmente pela questão do tempo da live, né? Que todo mundo sabe, mas eu quero destacar isso, a importância
né, de Paulo em encorajar aos irmãos, né, através dessa atitude, dizer que está com saudade, né, de dizer que sente orgulho, né, e é isso que a gente precisa hoje em dia, né, em meio ao desânimo, em meio às dificuldades, nós precisamos encorajar os nossos irmãos, tá certo? E esse é o nosso papel como igreja, é o papel de Paulo, também é o nosso papel. Um outro recorte que eu fiz do versículo 4 ao versículo 6, Paulo ele faz alguns pedidos, né? E aí eu já resumo aqui para vocês. No versículo 4, eu acho muito interessante, porque ele fala: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Paulo era uma pessoa que sofreu naufrágios, foi preso, foi perseguido, foi torturado, mas ele era uma pessoa alegre. E ele fazia questão de demonstrar isso e passar isso para as pessoas. Sejam alegres, sejam alegres. Ele fala isso de duas vezes ele fala isso, sejam alegres. Só para vocês terem uma ideia, em toda a carta, as palavras regozijar-se e alegrar-se, né, que são sinônimos, e as suas variações, elas são citadas 16 vezes numa carta que tem 4 capítulos. Então, Paulo, ele destaca que como igreja, né, Paulo estava preso, estava passando dificuldade. Os irmãos estavam bem, mas tinham também suas dificuldades internas, como a gente viu as irmãs ali com alguma dificuldade de relacionamento. Mas Paulo destaca: sejam alegres, sejam alegres. A alegria tem que ser, né, fazer parte da caminhada de vocês. E ele fala, né, para ser amável, a igreja ser amável, a igreja orar pedindo a Deus o que precisa e sempre com o coração grato, né, sempre com o coração grato. Um destaque aqui que eu faço é a oração, né? Às vezes a gente fica acho que todo mundo já questionou alguma vez na vida, né? Por que nós oramos, né? Se Deus sabe do que a gente precisa, como é que eu vou pedir a Deus o que eu preciso, se Ele já sabe? Pessoal, é questão de relacionamento, né? É relacionamento, né? Dentro de uma casa, né? Os nossos pais já sabem o que a gente precisa como filhos, mas a gente, quantas vezes a gente não já chegou, né, e pediu coisas que eles já sabiam que a gente precisava? Assim é Deus, né? Nós precisamos de relacionamento com Deus, nós precisamos de contato com Deus. Nesse momento de dificuldade, você pode ter certeza, é um momento de você buscar a Deus, é um momento de você suplicar a Ele, pedindo pelo que você está precisando. Não sei como está a situação, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, mas você precisa pedir a Deus aquilo que você está necessitando hoje, urgente, né? Porque Deus lhe conhecendo, sabendo disso, mas Ele se alegra em você estar suplicando, em você estar orando a Ele, pedindo a Ele aquilo que você precisa. Então é extremamente importante você orar a Deus pedindo o que precisa e sempre com o coração grato. Senhor, eu te peço isso, mas muito obrigado pelo que eu já tenho. Senhor, muito obrigado. Eu te peço isso, mas muito obrigado, Senhor, porque eu já tenho tudo. Mas hoje eu entendo que eu ainda necessito disso. Então Deus sabe, Deus quer relacionamento, tá certo? Então isso é importante. Paulo, ele sabia que aquela igreja tinha uma caminhada bacana, que aquela igreja estava caminhando bem, né? Que estava fazendo a checklist, vamos dizer assim, né, do cristão. Mas ele falou isso justamente por quê? Porque ele sabia que em qualquer momento viriam as dificuldades, que em qualquer momento viriam as perseguições, e a igreja precisava estar preparada. E muitas vezes, quando a igreja está bem, na maioria das vezes, na verdade, quando a igreja está bem, é onde a igreja esquece do Senhor, é onde os irmãos esquecem, né? Tá tudo bem, estou trabalhando, estou recebendo, estou pagando minhas contas, tenho comida em casa, estou bem de saúde, tudo bem, eu não preciso buscar a Deus. E aí é um grande problema entre nós cristãos, porque quando a gente está bem, a gente esquece, né? Por que a gente está bem? A gente esquece quem é o autor da vida, esse ar que respiramos, esse oxigênio que a gente tem, né? Tudo que a gente tem em nossa volta, né? A nossa família, os nossos bens, a saúde, tudo isso é Deus que nos dá. Então nós precisamos ter um coração grato, mas não só ser agradecido, mas lembrar de quem nos deu tudo isso. Lembrarmos que nós somos gratos, mas gratos por causa de Deus,
Deus nos torna grato porque Ele nos dá tudo, tá certo? Então nós precisamos cumprir, ser alegre, ser amável, estar em oração com Deus, pedindo aquilo que é necessário, mesmo Ele sabendo do que a gente precisa, tá certo? E ter o coração grato, beleza? A gente vai... Aí o terceiro recorte, no versículo 7, ele vai falar o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Pessoal, a gente está em tempos de quarentena, né? Talvez vocês, né? Talvez quantas pessoas vocês conhecem estão passando por ansiedade, estão desanimadas, não sabem o que vai acontecer. Pessoal, a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o entendimento estará com vocês. É inexplicável, pessoal. Quando você entrega a sua vida a Deus, dizendo assim: Senhor, eu não sei o dia de amanhã, mas está aqui, meu Pai, a minha vida. Senhor, faz a tua vontade. Pessoal, é uma paz, é uma tranquilidade inexplicável e que excede o entendimento. A gente não consegue entender como é que nós não sabemos o que vamos comer amanhã, mas a gente tem uma paz e tranquilidade em entendermos que somos filhos e Deus não vai nos deixar faltar o pão. E ainda que Ele nos deixe faltar o pão em aquele momento, mas Ele sabe que a gente é capaz de suportar. Deus, Ele está com a gente em todos os momentos, pessoal, seja bons, seja ruins. E a gente precisa lembrar disso, que a paz de Deus é a única maneira da gente conseguir passar por essa dificuldade. Não é uma caminhada fácil, pessoal. Eu trabalho na segurança pública e a gente está com muitas incertezas, né? Eu estou continuando trabalhando, então eu vejo os hospitais lotados, né? Pais de família estão perdendo os empregos. Mas nós, como igreja, nós precisamos entender que nós somos vitoriosos em Jesus Cristo, que esse mundo ele é passageiro, né? A gente precisa se preparar para a volta de Cristo. Nós, como igreja, nós, como juventude batista, nós precisamos entender que a volta de Jesus está próxima. Isso deve ser o nosso ânimo, isso deve trazer a nossa paz, isso que deve exceder o nosso entendimento, tá certo? Então, Paulo, né, ele fala à igreja por quê? Porque ele entendia que Jesus estava perto de voltar naquele momento. Então ele fala que a paz de Deus, que ninguém entende, né, excede todo conhecimento, estará com vocês. Por quê? Porque vocês estão unidos em Cristo. A gente não pode esquecer disso. Se nós não estivermos unidos em Cristo, nós não vamos conseguir ter essa paz, pessoal. Se você for perguntar, todo mundo acredita em Deus. Todo mundo é adepto a crer em Deus, tá certo? Oi? A Julia me ajudando aqui. Todo mundo é adepto, né, ao cristianismo. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, né? Mas a gente está falando de prática, pessoal, vida prática. Como é que você crê em Deus se você não deposita a sua vida nele, né? Você não sabe o dia de amanhã, mas Jesus fala: não andeis ansiosos com coisa alguma. Então, você precisa alinhar a sua vida à vontade de Deus, né? A gente precisa lembrar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se você não alinhar a sua vida à vontade de Deus, né, a Ele estar no controle, você não vai conseguir ter essa paz, infelizmente. E aqui eu não estou entrando em mérito, né, a questão da ansiedade, a depressão, porque a gente sabe que isso são doenças, né, e que você pode muito bem desenvolver elas, mesmo já tendo essa paz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o alvo é sempre Jesus. O alvo é Jesus. Senhor, estou passando por dificuldade. Olha para Jesus. Na Bíblia fala, Jesus mesmo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você tem ansiedade, Jesus fala: não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Jesus é a resposta, está aqui na Bíblia, está com a gente, né? Quantas vezes, né, você tiramos um tempo para ler a Bíblia, né? E aquela desculpa que a gente não tinha tempo e agora o tempo que a gente tem a gente não está lendo, né? Então não é questão de desculpa, é questão de prioridade. Nós precisamos ter prioridade com Deus, precisamos ter prioridade na nossa vida espiritual. É por isso que num momento como esse a gente passa necessidade. Vocês acham que quando a igreja voltar, os cultos voltarem,
Quantas pessoas não vão ter saído da igreja? Quantas pessoas não vão ter se afastado? Por quê? Porque é uma fé rasa, é uma fé que não tem base, não é sólida, não criou raiz. Por quê? Porque simplesmente era convidativo. Vou para a igreja no domingo, volto para minha casa, tá tudo bem. Mas é num momento de dificuldade como esse que a gente vê os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes. Tá certo? Aqueles que lutam, que buscam para ter um momento como esse de culto, para ter um momento como esse de palavra, né? Que estão buscando no YouTube uma pregação. Por quê? Porque não dependem só da igreja, né? Embora a igreja é o organismo, né? Criado por Deus, por Jesus Cristo, para a gente ter comunhão, que é importante, é necessária, mas a gente não está podendo se reunir agora. Então o que a gente pode fazer? Então por isso a gente precisa buscar Deus enquanto é tempo, tá certo? Sempre através de Jesus Cristo, sempre no exemplo de Jesus Cristo, sempre, sempre, tá certo? Para finalizar a parte da palavra, no versículo 10 ao 13 é um dos meus preferidos, né? Onde Paulo ele fala, olha, vocês mandaram essa oferta para mim, mas eu fico grato, mas não é porque eu preciso dela, porque eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, né? E ele fala, ó, sem andar, até para ser mais específico, né? No versículo 11, no 12, né? Lá para o 12. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é um trecho onde a gente precisa entender que Paulo, ele não passava, ele não dizia assim, eu posso todas as coisas, tudo posso em Deus porque Ele me fortalece, então eu sou um vencedor, eu nunca vou passar fome, eu nunca vou passar dificuldade. Paulo em nenhum momento fala isso. Paulo ele dá o seu exemplo, né? Olha, em Cristo eu passei fome, eu tive abundância, né? Ou seja, Paulo, ele estava com Cristo nos momentos bons e nos momentos ruins, pessoal. Então nós precisamos aprender com esse exemplo de Paulo e entender que uma vida com Jesus, uma vida cristã, ela não é dessa forma que muitos pensam, né? Como muitas igrejas, muitos falsos cristãos muitos falsos mestres, né? Falsos pastores estão pregando que é uma vida sem sofrimento, né? Visando só isso daqui. Isso não é evangelho, pessoal. O evangelho é vida eterna. O evangelho é falar sobre o inferno. Pessoas estão indo para o inferno. O evangelho é a pregação da palavra a todo tempo, né? Não a palavra de que aceite a Jesus e tudo vai dar certo. Aceite a Jesus e as coisas, né, vão convergir para que você entenda que Deus está no controle, pessoal. Tá certo? Então a gente precisa entender e aprender, como Paulo, a viver todo em qualquer situação. Veja esse momento que nós estamos passando como um desafio. Nós estamos sendo desafiados a viver como crentes no momento agora sem igreja, né? Sem comunhão, passando dificuldades nas nossas casas. Será que realmente nós somos crentes de verdade? Né? Será que a gente está conseguindo manter a mesma fidelidade com o Senhor agora nesse momento? Né? Lembra da história do jovem rico, né? Onde Jesus pediu para ele abandonar tudo, largar tudo, vender tudo e segui-lo. O jovem rico saiu. Será que nesse momento agora que nós estamos passando, nós somos capazes de fazer isso? E entender que nós podemos perder tudo em função de tudo que está acontecendo e seguir a Ele, né? Entendendo que Ele é o principal, Ele é a única coisa que nós precisamos, pessoal. Se nós temos Jesus, nós temos tudo, nós temos absolutamente tudo, né? Eu vejo as famílias sofrendo, eu vejo pessoas com incertezas de trabalho, mas, pessoal, Jesus nos manda, Ele nos pede para que a gente tenha Ele no centro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que essa palavra ela seja de ânimo para você, seja de encorajamento, né?
Não são tempos fáceis, meus irmãos. Por isso que nós precisamos, como igreja, estarmos unidos. Por isso que Paulo encorajou a igreja de Filipenses, aos Filipenses, para estarem unidos. Porque só a comunidade, só a união, né, dos nossos relacionamentos, né, a demonstração de saudade, né, ser amável com os outros, a oração, a gratidão, a alegria, né, tudo isso que vai ser alicerce, que vai ser base para que a gente passe por esse processo tão difícil que está sendo e que nós possamos estar juntos como igreja, tá bom? E aí, realmente, para finalizar, separei aqui alguns pontos de aplicação dessa mensagem. Primeiro ponto, devemos expressar saudade e cuidado aos nossos irmãos, né? Conversando com alguns líderes de juventude, a gente percebe a dificuldade, né? A igreja que tem 20 jovens, mas aí para fazer um momento desse está sendo difícil porque as pessoas não priorizam, né? Eles ficam dispersos. Mas não desista, líder, se você está assistindo, líder de jovens, continue, invista na vida dessas pessoas, tá bom? Encontre ferramentas, troque ideias com outros líderes, mas demonstre a saudade que você tem por essas pessoas. Às vezes uma palavra de saudade, ela toca no coração de uma forma que a pessoa não entende, assim, poxa, mas eu não tenho tempo, eu não quero participar de um culto, né? Eu não quero participar de uma reunião no Zoom, né? De um Hangout, mas você demonstra, meu irmão, eu estou com saudade de você, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que você participe com a gente, né? Que você possa expressar de fato esse sentimento que você tem pelos seus irmãos, tá bom? Né? Se a live, você fez um momento desse e faltou pessoas, vá no privado dessa pessoa, no WhatsApp, ligue para ela, pergunte como ela está, demonstre sentimento, pai. Demonstre sentimento, meus irmãos, por essas pessoas. O segundo ponto nosso coração deve ser grato a Deus por termos Cristo em nossas vidas e isso nos dará paz. Antes que você reclame, né, que você não tem dinheiro, que você está desempregado, que você está no mundo de incertezas, antes disso, que você agradeça a Cristo pela vida que você tem, pela salvação nele que você tem e peça a Ele paz. Peça a Ele paz porque não é fácil, meus irmãos. E a gente precisa se agarrar com aquilo que é principal, para aquilo, né, agarrar com aquilo que vai nos dar paz, vai nos animar, vai nos encorajar a continuar nesse mundo de incertezas, tá certo? Então, seja grato a Deus, seja grato a Deus. Mesmo em meio, Júlio chamando, mesmo em meio às dificuldades, seja grato a Deus, tá certo? No 3, em Cristo, conseguimos viver em qualquer adversidade, né? Que mais ou menos é o 2, né? A gente precisa ser grato, né? Porque nós temos Cristo e temos a certeza que em Cristo nós podemos passar por qualquer dificuldade, tá bom? Então que você possa depositar sua confiança em Jesus e como Paulo fala, né? Que vocês possam pedir a Deus toda dificuldade que vocês estão passando, aquilo que vocês necessitam, tá certo? Deus sabe, mas peça, né? E sempre em nome de Jesus, porque Jesus ele prometeu, né? E que ele estaria conosco até o fim dos séculos, né? Como diz lá em Mateus 28, 19 e 20, tá certo? E, por último, precisamos estar preparados para a volta de Cristo e preparar nossos irmãos. Pessoal, esse momento que a gente está passando, ele não é à toa, né? Já teve outras doenças, né, que arrasaram a humanidade, mas que vocês possam entender que esse momento é um momento onde, como igreja, precisamos estar preparados para a volta de Cristo, né? Cristo pode voltar a qualquer momento, né? E aqueles que estão preparados são aqueles que irão subir, né? Lembremos que Jesus fala que ele virá como um ladrão, né? Nós não saberemos o dia, o momento, né? E a gente precisa estar preparado. Quando eu digo estar preparado, não é que você tem que estar com a sua Bíblia orando, né? Necessariamente desse jeito. Se tiver, amém, né? Mas eu falo preparado com o coração, né? Que o seu coração esteja voltado para Deus. E você sabe, você se conhece. Se você está voltado para Deus ou não, né? Você sabe se você está lendo a Bíblia, se você está orando, se você está conduzindo a sua vida no controle dele,
né? Se você está pedindo perdão a Ele pelos seus pecados, se você está se arrependendo das suas falhas verdadeiramente, você sabe disso. Se você não está fazendo isso, pois nesse momento que você entregue sua vida a Deus, que você entregue sua vida a Jesus Cristo, que você reconheça que é pecador, que é miserável, que o seu destino é o inferno, assim como o meu destino também seria o inferno, se eu não tivesse entregado minha vida a Cristo e não tivesse mudando, né, a metanoia, né, como diz lá em Romanos 12, transformai-vos a vossa mente para conheceres a vontade de Deus, né, que é boa, perfeita e agradável. Então, essa decisão ela tem que ser diária. Você é um crente em Jesus Cristo, mas você precisa, né, ter frutos diariamente. Né? Como é que você diz que é um convertido e você não tem relacionamento com Deus, você não ora, não lê a Bíblia, você não busca comunhão com seus irmãos? Então, meus queridos, que Deus possa abençoar ricamente vocês, que vocês possam crescer, tá certo? Em amor, em comunhão, tá? Que a gente possa ter mais momentos como esse de live, tá? Que a gente possa crescer juntos. Tem muitas igrejas que não estão tendo cultos e é uma oportunidade, tá certo? De convidar aos jovens para estar assistindo com a gente esse momento, tá? Que vão se repetir outras vezes. Todo sábado a Jubuque tem realizado uma live e tem sido bem bacana também, tá bom? E você líder, tá? Encoraja, não desista, encoraje o seu pastor. Às vezes a gente não tem um pastor ideal, né? Mas é o pastor que a vontade de Deus, ele sabe, né, que um pastor ele não conduz um trabalho sozinho, que ele precisa das ovelhas juntamente com ele para estar ajudando. Então que você possa ser uma motivação também para o seu pastor. Se o pastor não está fazendo esses momentos como esse, né, se ele não sabe mexer com internet, com computador, que essa geração possa ser importante para isso, tá? Para ajudar, para somar, né? Não espere, né, dos líderes para tomar uma iniciativa, né? Se você sabe mexer com isso, né? Se você deseja, fale com seus irmãos, tá bom? Comece, só comece. E aí entrega ao Senhor, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, né? E que Ele faça o resto, né? De conduzir o seu rebanho, né? De conduzir a sua igreja ao primeiro amor, até que as coisas voltem à normalidade como estavam antes, tá bom? E que possamos também esse momento para ajudar pessoas, né? Que a gente possa se unir, possa abraçar a causa também social, que nós como igreja temos esse papel também de ajudarmos o nosso próximo e especialmente aos nossos irmãos da igreja, tá bom? Então, que deixemos o orgulho de lado, tá bom? E o foco sempre seja Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Então eu vou orar encerrando esse momento. Querido Deus, muito obrigado, Jesus amado, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por essa live, obrigado por esse momento que realizamos juntos, Pai, como igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada juventude aqui presente e que o Senhor venha conduzir, Pai, a tua igreja da maneira que tu queres, Pai amado. E estamos muito ansiosos pela tua volta, Pai. Que o Senhor possa nos livrar desse sofrimento iminente, mas com a certeza, Pai, que a tua igreja vencerá e que nós estaremos contigo na glória, sem pecado, sem dor, sem nada, Pai, que venha nos afastar de ti. Muito obrigado, Jesus amado, por tudo. Recebe essa oração que eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.